Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje é 100% volatilidade, né? Vou falar sobre Banco Inter, não terá aqui fundamentos, vai ser, como eu falei, né? Preço, quais são os preços alvos, tá? Para essa queda atual, qual é, de repente, o ponto de rebalanceamento quando as coisas inverterem, quando ele começar a subir, por que não? Tá? Então eu vou trazer aqui um planejamento gráfico e de operação, né? Operacional para você, tanto no BID 4 como no BID 11. São os dois protagonistas do vídeo de hoje, certo, pessoal? Então, sem mais delongas, passo para o disclaimer e quero fazer aqui um merchan, já passando para o gráfico aqui, tá? A gente vai começar com o BID 4, tá bom, pessoal? BID 4. O merchan que eu quero fazer, pessoal, é para vocês que estão se tornando membro, tá? Mandem e-mail para mim, clube.dividendos@gmail.com, R$8 por mês. Vocês vão participar do meu Telegram fechado, onde toda semana, no domingão, eu posto um vídeo gravado para vocês. O link vai estar no Telegram fechado desse vídeo, o vídeo no YouTube, tá? Vídeo de acompanhamento da minha carteira, tá? Não só o vídeo, mas tem também quando há, né, oportunidades de trading, tá? Então tudo que eu estou olhando ali para fazer swing trade, tá? Swing position trade, eu falo para vocês, tá? Nesse domingo, todo domingão você recebe um vídeo lá no Telegram fechado, o link dele. Também pontos de suporte e resistência de mini índice e mini dólar para a semana, tá? Trabalho que eu faço no Traders Club, tá? E trading ideas, se houver. Eu não sou um cara que treina todo final de semana, toda semana, então às vezes tem, às vezes não, tá? Junto com o relatório semanal estatístico do scanner da bolsa e comigo, tá? Toda semana eu passo para vocês esse relatório lá. Então esse é o combo, tá, de benefícios para vocês que são sócios. Se você quiser ser sócio, pessoal, basta clicar no Seja Membro aí, R$8 mês, tá? Vamos lá agora ao papo do vídeo. Pessoal, o Banco Inter, então, tem para mim alvo dessa queda, tá? Alvo final, aquele que é para sargar mesmo assim todas as suas expectativas, e quando você tiver murcho, ele começar a subir, tá? Eu vou trazer para vocês o pior, tá? O pior cenário que eu tenho para ele é 4,77, tá? Este é o alvo. O primeiro aqui no 7,66 não conseguiu resistir, tá? Teve aqui algumas ondinhas de compra, mas não conseguiu resistir. Ele simplesmente fez tendência, tá? Todos os pullbacks roxinhos anteriores se repetiram aqui. Legal. Depois, novamente, a colar. Agora, pessoal, 4,76, 4,77. Tá? Aqui que eu tenho um final de vendas. Tá? Importante, o setor, Banco Inter, sem dúvida nenhuma, é muito sensível à curva de juros. Tá? Então a curva de juros, pessoal, deu uma fechadinha, curva longa, deu uma fechadinha, o Banco Inter subiu. O Banco Inter subiu. A curva de juros antes de ontem e ontem deu uma empinadinha, tá? O Banco Inter caiu. Qual é o problema, pessoal? Empresas com o macro desfavorável, como é o Banco Inter, empresas que dependem de economia doméstica aqui, o que é ter macro desfavorável? Selic e inflação alta ainda na economia real. Elas sobem com dificuldade quando há, na expectativa futura, ou seja, no juros DI, quando há um fechamento da curva, elas sobem sim, tá? Há esse respiro comprador, essas novas compras, essa acumulação para quem é longo prazo, sim, há, tá? Principalmente de fundos e etc. Só que quando as coisas voltam ao normal, ou seja, ainda é precificado uma Selic alta e uma inflação alta, e principalmente o mercado dá uma azia na curva de juros também futura, eu vou mostrar para vocês a curva de juros, ele cai ou elas caem de elevador. Tá? Por quê? A tendência é de queda. O macro empurra para a queda, mas as compras existem mesmo em tendências de queda. Então a tendência ainda é de queda. Quando o Banco Inter BID 4 consegue respirar, pessoal, eu já passei isso no vídeo anterior, né? Não sei se foi para vocês ou pro pessoal do Traders Club. Não consegue respirar mais do que esses valores que eu vou colocar na telinha para vocês. Então estou falando de R$2,70, R$2,67, tá? Depois aqui nós tivemos um pouquinho mais, tá? Em um outro patamar, em uma outra faixa de preço, tá? R$4,39. Só que qual o problema aqui, pessoal? Tá? É que estávamos negociando a mais de R$10. Então, quanto mais distante uma faixa de preço de outra, guiem-se pela parte de porcentagem. Então, 36%, 39%. Tá? Aqui embaixo a gente já começa a ter uma realidade mais parecida com a atual, de R$2 a R$2,70. Vamos colocar aqui, pão, certo? Então o Banco Inter não consegue
ter uma expectativa por hora acima dos 2,70, ou você pode colocar aí entre os 40% e 50%, tá? É o que ela subiu nas últimas ondinhas aí, tá? Então, era de se esperar essa queda aqui? Sim. Tá? Alvo máximo aqui 8,69? Sim. Tá? Era de se esperar, sem dúvida nenhuma. Tá? Agora, o meu alvo final para queda também está aqui em 4,76, 4,77. Eu espero pressão compradora por aqui. Quem vai indicar se vai subir ou não? Deixa eu tirar esse gráfico da 3R Petróleo aqui e irmos lá para as expectativas de juros, que é importantíssimo para o setor. Tá bom, pessoal? Quando a gente pega aqui um juros longo, tá, a gente percebe que o juros longo caiu, certo? Vamos lá. Fechou, né? Como diz Faria Lima, fechou, tá? O Banco Inter subiu de escadinha. Ele ameaçou 2 dias de alta aqui, ó. O Banco Inter já fez isso, ó. Bom. Tá? Então é muito sensível quando a tendência, não de expectativa futura, mas a tendência atual, né, é mostrada por Selic e inflação contra desfavorável ao setor, adivinhe, tá? Cai muito mais rápido do que sobe, tá? Então tem que olhar sim a curva de juros, como é que está a expectativa de curva de juros. O que deu uma desalinhada aqui, deu uma problematizada na curva de juros? Fiscal, pessoal. Então, o fiscal sempre é o cara que vai colocar esses juros para cima, principalmente no contexto atual, que nós temos aí o petróleo arrefecendo, o dólar caindo, juros já alto, logo pressão de novos aumentos nos juros, pessoal. Muito provavelmente vai vir somente do fiscal, um aumento do Auxílio Brasil, alguma pedalada aí da parte política. Isso pode fazer os juros dar uma empinada, porque todos os outros fundamentos, câmbio, tá? Logo, inflação, estão dizendo que, olha, a gente chegou em um patamar já bem azedo, né? Estamos pagando um juros bem bom aí, o maior do mundo, tá? Então tá na hora da gente estabilizar a curva de juros, tá? E nos dias de estabilização pode ter compras, como foi antes de ontem, segunda-feira, terça-feira, tá? Perdão, terça e quarta. Vamos ver quinta-feira hoje que eu gravo para vocês, dia 7, como que vai ser. Então, muito sensível esses ativos de crescimento, a sua Cash 3, o seu BID, tá? A sua Local Web, esse carinha aqui. Você pode pegar o DI 2028 ou o DI 30, tá? Bom, pontos do BID falados para vocês, pessoal, onde é o alvo, tá? Para novas compras aí. Quem compra todos os meses, compra, maravilha, sempre recomendo, tá? Se você gosta da companhia. Agora, nos 4,76, 4,77, façam caixinha a mais, porque ali é um bom desconto. Estou falando do desconto da crise de 2020. Tá? Então, se o BID cair até os 4,77, pessoal, serão 83% de queda, tá? Não é brincadeira. BID 11, pessoal, esse tá um pouco mais travadão, tá? Só que o gráfico me deixa aqui bem ressabiado em relação a essa faixa de preço aqui, ó. Então, vejam que no gráfico, volumão por 2 dias seguidos e esse volumão tá aqui, ó. Nessas duas faixas tracejadas. Ou seja, enquanto o mercado veio de cima para baixo, suporte, 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 rompeu exatamente aqui, ó, rompeu, opa, resistência, tá? Curva de juros, falei para vocês que fechou, subiu de escadinha. 2 dias, velho, pessoal, velho é boa, né, pessoal? De curva de juros subindo, tá dando uma estressada, cai de elevador porque a tendência é de baixa. Tá? O macro não está bonito para o setor de crescimento ainda, pessoal. Está começando agora, na expectativa futura, a melhorar. Ou seja, o mercado está precificando que já em junho não vai ter aumento de Selic. Mas não corte, só não vai ter aumento. Então é um primeiro indício de que, opa, essas faixas atuais das suas small caps podem ser as mesmas faixas de daqui 6 meses. Ou seja, é interessante começar a acumular, já que a curva está fazendo flattening de juros, né? Está ficando plana, platô, tá? No BID 11, pessoal, eu tenho suporte já nos preços atuais, tá? Então 16,53 e 18,36 são suportes, tá? Depois eu vou ter somente nos 13,76 e 13,26. 13,26, inclusive, principal ponto de suporte para o BID 11, tá? Rebalanceamento no BID 11, que é um pouco mais volátil, pessoal. Olha, se fosse holder não faz rebalanceamento, mas se fosse investidor de longo prazo, tá? Nos 35 e 52, ali seria o meu rebalanceamento, tá? Então, toda essa região aqui dos 18, tá, aos 13, 26, seria uma região onde que eu, que aporto todos os meses, tentaria aportar mais do que normalmente eu aporto,
por ordens técnicas cadastradas VAC. Não é meu cenário base que o BID 11 venha para baixo dos R$10. Eu tenho ponto aqui, mas não é meu base. Tá? O meu cenário base é que ele fique aqui por um bom tempo. Tá? Ou seja, 2022. Que lateralizando aí, tá? Nessas faixas de preço, acumulando. Eu quero ver volume aumentar também se vier. Certo, pessoal? Aqui é um pouco do Banco Inter, mas também com o principal fazedor de preço para o setor de crescimento tech, que é a curva de juros. Prestem atenção na curva de juros, porque agora o BC chegou em um nível de juros em que, não só o BC chegou em um nível, mas também parece que o cenário está ficando favorável para não mais aumentar a curva de juros, não mais aumentar a Selic, ou seja, dólar caiu bastante, a gente espera que as commodities ou estabilizem ou caiam também, pós-conflito principalmente, e aí nós vamos ter um cenário de deflação. Cenário de deflação já pressiona o BC, não agora, em 2022, mas em 2023 a cortar juros. Tá? A acumulação nas small caps, na minha opinião, começa agora, pessoal, quando no futuro, ou seja, o DI começou já a ficar plano, já um primeiro ponto, de repente lá em junho, quando o Roberto Campos Neto, por exemplo, não mais aumentar a taxa de juros, o BID já esteja, o BID 11, por exemplo, já esteja a R$27. Eu falei que 35 é rebalanceamento, já esteja a 27. Tá? Pode ser que o mercado precifique antes, tá? Já esteja andando à frente da própria economia real, o que geralmente acontece. Tá? Então, o primeiro sinal de acumulação foi dado. Eu acho que o flattening da curva de juros longa já é um sinal positivo para as small caps. A gente precisa ficar pisando em ovos porque estamos em ano eleitoral, então benesses fiscais podem jogar tudo para baixo e a curva de juros voltar a empinar. Mas eu acho que agora é só fiscal, tá? Não é mais commodities, tá? E não é mais inflação. Eu acho que o câmbio vai conseguir tirar a inflação da problemática do Banco Central, do balanço de riscos ali, pelo menos para aumentar a taxa de juros acima dos 12,75 que já está contratado, ou seja, mais um aumento só agora em maio. Eu acho que já não mais participa desse balanço de risco. Então, a inflação, é difícil falar isso, mas eu acredito nisso, pessoal. Então, é um chutômetro meu aqui. O que vai fazer o balanço de risco, ou seja, o que vai fazer o BC mudar o tom, falar assim, vamos subir mais do que 12,75, tá? É fiscal, tá? É um auxílio maior, é um subsídio, é um cupom daqui, um voucher de lá. Isso pode fazer o BC aumentar o prêmio, tá bom? É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.